Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Nós estamos mais uma vez utilizando desse meio para podermos levar a mensagem do Senhor, porque não podemos estar juntos presencialmente na casa do Senhor. Convido os amados a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Diz o texto a partir do verso 1: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anui ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu, e vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. E ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da presença do Senhor. E tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: De onde vens? Para onde vais? E ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta-te para a tua senhora, humilha-te sob as tuas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebestes e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a tua mão e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és o Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Berlahoi, está entre Gades e Bered. Agar deu à luz a um filho a Abrão, e a Abrão, seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Que o nosso Deus nos abençoe com a porção da sua palavra lida nesse instante. Nós vamos orar, falar com o nosso Deus, e nós precisamos ouvir a sua voz, entender o seu querer para conosco. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque temos a oportunidade de usar esse meio de comunicação, essa mídia, para transmitirmos a tua palavra. Sabemos, Pai, que tu és um Deus tão misericordioso, que mesmo distantes nós podemos ouvir a tua voz. Podemos ler a tua palavra revelada a cada um de nós. Por favor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ilumina-nos, nos dê compreensão da tua palavra. Ajuda-nos e abençoa cada um dos nossos irmãos, onde quer que eles estejam, e aqueles que ouvirem a tua voz nesse instante. Faze isso, Senhor, é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atalhos podem custar,
caro. Há alguns anos atrás, eu estava indo com alguns presbíteros para uma reunião do sínodo na região do nosso país, na região norte, ali no Pará. O presbítero que estava dirigindo seu carro, ele chegou a um determinado local na estrada. Quem conhece a estrada do Pará sabe que as rodovias são muitas vezes cheias de buraco e terríveis. Então o presbítero falou assim: olha, eu sei de um atalho, vamos pegar aqui por essa estrada de chão e nós vamos chegar mais cedo ao nosso destino. Isso é muito melhor do que andar por essas rodovias cheias de buraco, correndo o risco de arrebentar um pneu. Então, lá fomos nós nesse atalho. E rodamos. Aí, simplesmente, nós chegamos em um local que a estrada acabou. Havia apenas uma porteira de uma fazenda. E ali, então, o presbítero que disse: eu acho que nós erramos o atalho, eu deveria ter pego a direita, pegamos a esquerda, tivemos que retornar. Eu me lembro que nós perdemos mais de 2 horas até conseguir pegar de novo a estrada que nos levaria até o nosso destino lá em Paraopebas. E, amados irmãos, na nossa vida, atalhos também podem custar muito caros. Principalmente atalhos morais, atalhos daquilo com relação à própria palavra de Deus. Às vezes atalhos podem gerar a morte. Nós aprendemos aqui em Gênesis 16, nós podemos aprender aqui que nós não devemos tentar resolver os nossos problemas com as nossas ideias autônomas ou tentar dar uma ajuda a Deus. Nós estudamos aqui nos capítulos anteriores, nós estamos estudando sobre os patriarcas, agora Abraão, e no último capítulo nós podemos ver como Deus agiu de uma maneira graciosa, mais uma vez, falando a Abrão o que ele iria fazer na sua própria vida, na vida de Abrão, né? E o Senhor disse claramente: olha, eu sou contigo, Abrão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. E aqui no capítulo 15, Abrão fala: Senhor, como é que eu vou, o Senhor vai me dar se eu continuo sem filho? E o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer. E Deus disse: olha, esse não é o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. E Deus havia dito a Abrão: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes, assim será a tua posteridade. Capítulo 15. Deus faz uma aliança com Abrão. Capítulo 16. Agora quem fala é a mulher de Abrão, Sarai, mulher de Abrão, diz o verso 1, que é o pano de fundo para toda a história aqui do capítulo 16 de Gênesis. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Esse é o ponto principal. Para tudo que vai acontecer, nós vemos aqui então essa cena, Sarai tendo essa ideia, porém uma serva egípcia, por nome Agar. Então Gênesis 16 vai mostrar isso. Sarai, essa serva egípcia chamada Agar, provavelmente Abrão ganhou quando esteve lá no Egito, na época da fome, como nós já pregamos, mostramos para os irmãos que ali ele agiu não por fé, mas conforme as circunstâncias, não confiando no Senhor para fazer as suas escolhas.
Então, provavelmente ele tenha ganho essa escrava lá do próprio faraó. Então veja o que a Sarai disse. Olha o verso número 2. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Foi a afirmação de Sarai. E interessante que Deus parece que realmente estava impedindo que Sarai pudesse ter um filho. Porque Deus estava trabalhando no caráter de Abrão, no caráter de Sarai, para que pudesse estar sempre confiando no Senhor. Então Sarai chega até a Abrão: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Primeiro ponto que eu quero que os irmãos pensem comigo nesse instante é o seguinte: que na caminhada nossa pela fé, muitas vezes nós temos que esperar. Muitas vezes envolve esperar. Fé exige muitas vezes esperar. Mas o que nós sabemos muito bem é como é difícil esperar. É tão complicado esperar. Se você analisar, amados irmãos, por exemplo, a situação no Brasil, os nossos direitos constitucionais estão sendo tolhidos por causa de leis claramente inconstitucionais. Infelizmente está acontecendo isso. E tem hora que dá vontade de agir. Né? Mas vamos analisar com relação, por exemplo, à pandemia. Você já foi vacinado? Aí você fala: não, pastor, ainda está vacinando lá em pessoas com 70 anos ou 60 anos de idade. E ali tem muita gente ansioso pensando a solução é essa, então é vacinar. Bem, eu quero só trazer à memória aos irmãos o seguinte fato. Se você não foi vacinado, eu vou fazer uma pergunta para você. Por que você não toma a ivermectina? Não vale nada, pastor. Eu ouvi falar, irmãos, os maiores países da África que têm uma taxa de mortalidade quase zero. Faz uso de quê? Da ivermectina? Ah, mas a vacina é mais duradoura, é eficaz realmente. A vacina é muito mais cara. E isso é comprovado já com vários ensaios feitos que produz sim, diminui a morte, diminui o internamento daqueles que fazem uso da ivermectina. Seja por profilaxia, seja quando está com a própria doença. Mas a gente não quer esperar e acredita muitas vezes naquilo que o próprio homem diz. No caso aqui, o que aconteceu com Sara, com Abrão, gente, Deus fez uma aliança com Abrão, e o nosso Deus não é homem para que minta, e cumpriria. Tudo que Abrão e Sara precisavam fazer era esperar pela fé. Não era, mas precisavam tomar um atalho. Infelizmente o espírito deseja isso, mas a carne é fraca. Andar pela fé, é isso que devemos desejar. Como eu disse no capítulo anterior, Abrão escutou a Deus e exercitou a fé.
Mas passaram-se os anos, não sabemos quantos anos, 8 anos, ele já tinha saído ali, já estava caminhando para 10 anos que ele saiu ali, estava na terra prometida. Agora Abrão escuta a sua esposa. E ele revelou o quê? A sua incredulidade. Aquele mesmo Abrão que viu a tocha passando entre aqueles animais, Deus falando: Abrão, eu vou abençoar, a sua posteridade será como as estrelas no céu. E Deus falou profeticamente o que iria acontecer. Agora a sua mulher chega para ele e fala com ele. E ele deixou de caminhar no Espírito para andar conforme a carne e as circunstâncias. Amados, viver por fé é viver sem esquemas. Viver por fé é viver sem atalhos. Mas nesse momento, os dois, Abrão e Sarai, tentaram ajudar a Deus a cumprir os seus planos. Isso explica porque Deus, podemos dizer assim, teve de esperar até que estivessem velhos para dar os filhos. Eles tinham de morrer para si mesmos, a fim de que Deus pudesse trabalhar. Então Sara coloca a culpa de Deus por sua esterilidade, sugere que não é bom. Na realidade, Deus estava por trás sim daquilo, mas era para que eles confiassem no Senhor. Agar, Sarai, então, vamos dizer assim, busca para o mundo, ou vai atrás do atalho para resolver o seu problema. Bom, peraí, eu tenho uma escrava, e aí eu posso, dar essa escrava como esposa para o meu marido, e ali ela vai conceber. O interessante é que Deus não reconhece aquele casamento. No verso 8 do texto lido, a gente vê isso. Quando o anjo do Senhor aparece para Agar, diz: volta para a sua senhora. Não diz: volta para o seu marido. Tá? O anjo diz: chama Agar de serva de Sara. E essa é a primeira menção ao anjo do Senhor no Antigo Testamento. E nós vamos perceber quando nada mais era do que o nome Senhor aqui está totalmente em maiúsculo, significando que foi o próprio Senhor Jesus que foi ao encontro de Agar. Depois nós vamos ver isso. Mas o que acontece aqui é que quando Agar aceita, na realidade ela não podia dizer nada contra a sua senhora, ela era uma escrava. Mas o que nos chama a atenção é que tanto Agar como Abrão não falaram nada. Abrão simplesmente concordou ao conselho de Sara. E quando ele concordou com aquele conselho, estava tomando um atalho para dar uma ajudinha para Deus. E ele esqueceu de quê? Primeiro, há tempo para tudo em nossa vida, irmãos. Deus é quem está no controle absoluto de tudo. Às vezes nós queremos agir, às vezes nós ficamos nervosos, às vezes nós queremos dar um jeitinho de resolver as nossas pelengas, os nossos problemas. Mas temos que confiar. Deus é quem está no controle absoluto de tudo. Devemos confiar e esperar no Senhor. E fé envolve esperar. É bem verdade que em outras situações, fé envolve a ação. Lembra quando Abraão pegou aqueles homens e foi contra os reis? Ele não agiu com fé, ele agiu com fé sim, mas ele teve que agir.
Ele precisou sair de onde estava para salvar o seu sobrinho e para resolver aquela pendenga. Mas na frente a gente vai ver Abraão agora com seu filho Isaque. Deus o chama, vai lá e oferece ao Senhor. E ele foi. Quando Abraão tinha 99 anos, 13 anos desde o último episódio, a incapacidade de Sara ter filhos foi mais demonstrada. 13 anos deu um herdeiro em Ismael. Mas a idade de Abraão não lembra alguma coisa para os irmãos. Nós temos que analisar essas coisas. Então, fé, andar por fé, às vezes exige você esperar. E isso, amados irmãos, você pode aplicar em vários sentidos da sua vida. Imagine uma moça solteira e ela quer casar. Ela ora ao Senhor, mas os anos estão passando e não chega, ele não encontra nenhum namorado dentro da igreja. O pastor fala sobre casamento misto, a igreja fala, a Bíblia fala, eu quero um crente. Mas os anos vão passando, e aí as piadas vão chegando. Ei, vai ficar pra titia, não é? E de repente você encontra. Ela encontra alguém lá no mundo que se interessa por ela. Começa a namorar. Pronto. Eu sei que Deus não promete abençoar casamento misto, mas foi o que eu achei. Será que isso não é atalho? São atalhos. Não soube esperar. E muitas vezes casamento misto vai gerar problemas familiares, problemas na criação dos filhos. Eu conheci uma senhora hoje a igreja do Riacho Grande. Antigamente era uma congregação que funcionava dentro do seminário. E o esposo dela não era crente. E quando as crianças, os filhos dela eram pequenos, ela levava até a congregação, até ali o Riacho Grande, que funcionava dentro do seminário. E houve uma época que o esposo dela disse: eu não quero que você leve mais os meus filhos à igreja. Essa irmã dizia que foi os piores meses da sua vida quando não podia ir à igreja. Mas ela, dentro da sua casa, ela lia a Bíblia, ela orava ao Senhor, buscava a face do Senhor. E um dia o marido dela disse assim para ela, disse assim: eu não quero que você ore mais, eu não quero que você cante hinos, eu não quero nada sobre Deus na nossa casa. E aquela irmã não podia mais levar os filhos à igreja, não podia mais cantar hinos de louvor ao Senhor na sua casa. Mas ela me disse: ninguém poderia impedir de eu orar. Ela fazia as coisas, às vezes chorando, mas orando ao Senhor e esperando pelo Senhor para que resolvesse o seu problema. O marido não era crente. Eu estou citando esse exemplo para entender que às vezes a pessoa que não tem a mesma fé do que a nossa, para que você, jovem que está solteira, às vezes é um problema muito sério. Então, voltando à história dessa senhora, ela orou ao Senhor para que resolvesse, porque ela queria voltar à igreja, resolvesse o seu problema. Como Deus resolveu? Um dia ela estava na sua casa e recebeu a notícia que o marido dela havia morrido em um acidente na Anchieta. E ela adorou e ela glorificou ao Senhor pela resposta. Então você, que é solteira ou solteiro, quer pegar um atalho, qualquer um que vier, não é qualquer um não.
você é servo, você é serva de Deus, confie no Senhor. Ou às vezes você está lá no seu emprego e a promoção vem para todos, não vem para você, mas de repente você tem uma oportunidade de derrubar o outro colega com uma mentira ou inventando qualquer coisa. E você faz. Isso é o atalho. Vou ajudar o Senhor, eu quero promoção. Ou às vezes você está fazendo uma faculdade e para passar de ano você pega o TCC, pede alguém para fazer. Isso tudo são atalhos que não agradam ao Senhor. Nós precisamos entender que a fé muitas vezes exige ficar esperando a vontade de Deus. Abrão não quis esperar. Sarai não quis esperar. Pensou, esta é a solução, então vai. E o termo que é usado aqui, então Abrão pegou como se Sarai fosse a sua esposa, a sua mulher. Então Sarai, mulher, tornou Abal e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Não é o plano de Deus. Então, cuidado, amados irmãos, com os atalhos. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que as nossas ações podem levar à morte, podem levar a consequências funestas. Mas Deus pode reverter tudo. Vamos colocar no lugar de cada um dos personagens aqui em Gênesis 16. Pense na dor de cada um desses personagens. Pense na dor de Sarai. O tempo passando, ela não tinha filhos, e naquela época o fato de não ter filho era como se tivesse amaldiçoada pelo próprio Deus. Agora pense em Agar. Simplesmente a sua senhora diz para ela, olha, você vai, está aqui meu marido, ele é seu marido agora também, você vai deitar. Ela não teve nenhuma, não podia falar nada. Não quero. Pense em Abrão. Abrão poderia ter falado, mas ele não disse nada. Mas agora você encontra o quê? Abrão com uma mulher, uma egípcia grávida. Ela está grávida. O que a gente vê aqui? O pecado, amados irmãos, sempre piora a situação. Quando nós olhamos para esse texto, você já assistiu o filme? Todo filme tem um mocinho e tem um bandido. Se isso aqui fosse um filme, todo mundo nessa história aqui seria o quê? Bandido. Tá? E aí acontece que Agar, ela fica grávida. E parece que ela tirou vantagem da posição que Sarai lhe havia permitido tomar. E parece que ela desconsiderou o fato de que continuava sendo serva de Sarai. Passou a desprezá-la, a desrespeitá-la e humilhá-la. Agar, ela ficou soberba, arrogante, tipo assim, eu posso ter filho, você não pode ter filho. Prepotente, rebelde e insolente. E no verso 5, veja bem, disse Sarai, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Sarai simplesmente colocou a culpa em Abrão. O Senhor julga entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai, eis que a tua serva está nas tuas mãos. Ela é escrava sua. Faze-lhe o que é bem aos teus olhos. E a afligiu Sarai, e ela fugiu da sua face. Veja que coisa terrível.
aquele que deveria ser bênção entre nações, agora é maldição mais uma vez, assim como foi lá no Egito. Como diz Augusto Nicodemos, o que isso mostra? Isso mostra que a palavra de Deus realmente é inspirada por Deus. Ela não esconde as mazelas dos seus filhos. Não esconde o trabalho que Deus está realizando na vida dos seus servos para que a fé seja evidenciada. E Abraão simplesmente disse: a tua serva está nas suas mãos. E como era de costume, Abraão não podia fazer outra coisa senão permitir agir de vontade. O texto nos diz que Sarai a afligiu. Sem dúvida, Sarai a rebaixou tanto, humilhou tanto, para que não fosse mais mulher de Abraão, reduzindo-a à posição anterior. E ela fugiu de conformidade com seu nome, que significa fugitiva. Então Agar sai. E o que acontece? Após a fuga de Agar, agora nós precisamos entender o seguinte: o que é que Deus está tratando aqui? Deus está tratando do caráter de Sarai, do caráter de Abrão, do caráter de Agar. E de uma maneira especial, o nosso caráter, assim como foi o caráter de Agar, muitas vezes é tratado no deserto pelo Senhor. Então Agar, ela foge para o deserto. Amados irmãos, nós sabemos que o deserto é um lugar seco, árido, quente, sem expectativa, de desânimo, de solidão, de angústia. O deserto e os desertos da vida que enfrentamos são assim, né? São cruéis, machucam, marcam, magoam e vai por aí afora. Mas vem a pergunta: por que esses desertos vêm sobre nós? Como eles chegam até nós? Não somos crentes porque os nossos desertos chegam até a nossa vida. Amados irmãos, quando Jesus estava ali com seus discípulos reunidos, provavelmente em um lugar tranquilo, à beira de um riacho, à sombra de uma árvore, lá em João 16:33 diz: digo isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, Jesus estava dizendo: olha, sobre vocês virão desertos, virão aflições, vocês serão perseguidos por amor a mim, mas tenham bom ânimo, alegre-se, regozijem-se no meu sofrimento, pois a vocês está reservada a coroa de vida. Os desertos que se expressam mais tarde em perseguição, açoite, humilhações e morte. Os apóstolos viveram deserto tremendo, mas se regozijaram no Senhor, se animaram no nome do Senhor. Quanto ânimo temos para aguentar os desertos da vida? Eu tenho que perguntar, você tem que perguntar. Foi assim com o Senhor Jesus. Veja a palavra dele: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E o livrar do mal aqui não significa que não vamos passar pelo deserto, pela aflição, e sim que o Senhor não vai deixar que sejamos derrotados no deserto. O deserto pode vir até nós, pode chegar na nossa história de duas maneiras. Por exemplo, somos enviados ao deserto por Deus para ter a nossa fé provada, o nosso caráter tratado. Ou somos enviados ao deserto por causa das nossas próprias atitudes para com Deus. Veja no texto que ao conceber Agar passou a desprezar a sua senhora. A soberba tomou conta daquela mulher, ela perde sua humildade como serva e deixa que o orgulho tomou conta da sua vida. Amados irmãos, quando tomamos tais atitudes como foi a de Agar, somos lançados muitas vezes ao deserto,
por causa das nossas próprias atitudes. As consequências de nossa atitude vêm contra nós mesmos. Diz o texto que Sarai a humilha, a despreza, da mesma forma que Agar tinha feito com a sua senhora. Queridos ouvintes, são essas consequências que nos empurram para o deserto muitas vezes. Deserto emocional, existencial, financeiro. Deserto que nos consomem, que nos angustiam, que nos aprisionam, que nos faz surgir como fez com Agar. Daí passamos a ser fugitivos no deserto. Mas algo de especial acontece ali. É ali que Deus vem recobrar o caráter e que nos ensina algumas verdades, que está aqui a partir do verso 7. E o anjo do Senhor a achou junto à fonte de água no deserto. Olha a palavra anjo do Senhor, Senhor aqui toda em maiúscula. Que era o quê? A teofania, uma manifestação do Senhor Jesus Cristo. A primeira verdade que vemos aqui é que o Senhor, que deserto é um lugar de encontro com Deus. As nossas atitudes, os nossos atalhos que tomamos, muitas vezes mesmo errados, levam às vezes a encontrar com Deus no deserto. E quando esses encontros acontecem, são genuínos, pois nós encontramos desmascarados diante de nós mesmos, porque às vezes nós enganamos a nós mesmos, só que aqui estamos realmente vendo como somos totalmente dependentes da graça, da misericórdia do Senhor, e se Ele não vier ao nosso encontro, vamos ficar à mercê do deserto. É isso que estava acontecendo com Agar. Amados irmãos, não importa quais sejam os seus desertos, o Senhor vai aparecer a você. Ele tem que tratar, fazer perguntas. É para isso que existem esses momentos no deserto. Os maiores encontros, experiências com Deus são no deserto. Em segundo lugar, a gente vê aqui o Espírito Santo agindo. E o verso 8 disse: Agar, serva do Sarai, de onde vens, para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, a minha senhora. Ela não respondeu: para onde que você vai? Agar, ela não tinha nenhuma perspectiva. Eu não sei para onde vou. Eu só sei que eu estou fugindo da minha senhora. E ali, o Senhor exigiu resposta no deserto. Ele quer decisão. Para onde que você está indo? O que os atalhos podem levar à nossa vida? Amados, quando nós estamos no deserto, o Senhor exige resposta. Ele quer a nossa decisão. Ele quer que nós dependamos dele. Ele quer saber quando é que vamos parar de fugir. Que direção nós vamos traçar? Você não vai sair do deserto enquanto não decidir que vai parar de fugir de Deus, de você mesmo, dos seus próprios problemas, das nossas dificuldades. Enquanto não decidir qual a direção que você vai tomar. E trazendo para nós e para você, ou pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo, você não vai sair do deserto enquanto não decidir ouvir a palavra do Senhor por Cristo de fato. Enquanto não houver a conversão, Agar estava ali conversando com o anjo do Senhor, com o Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós não vamos sair de um deserto emocional enquanto não perdoar, enquanto não fazermos o que Deus manda. Que decisões você vai tomar no deserto? Veja o verso 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua serva, humilha-te debaixo das tuas mãos. Era isso que Agar deveria fazer. E ali a gente aprende que muitas vezes no deserto é lugar de recobrar o que é humildade.
Temos que nos humilhar diante de Deus, confessar os nossos pecados, tá? E voltar para o próprio Deus. O próprio Deus que nos perdoa. Quarta verdade está aqui no verso número 10. Disse-lhe mais o Senhor, o anjo do Senhor: multiplicarei sobre a maneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Eu estava falando para Agar: olha, Agar, tenha esperança. Eu vou agir. É bem verdade que nós percebemos aqui que o que Deus mesmo disse acerca do filho de Agar será chamado Ismael, porque o Senhor acudiu à sua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Jumento selvagem, ou seja, ele será indomável. Ele estaria ali em volta de Israel e tornaria realmente os próprios inimigos do próprio Israel. Mas o que nos chama depois a atenção aqui é, no final, o que Agar fez? Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és o Deus que vê. Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-lahai, está entre Cádiz e Barneia e Bered. Cádiz provavelmente, Cádiz Barneia, na fronteira do sul da terra, em direção ao Egito. Então, o que nós aprendemos aqui? Amados irmãos, atalho pode custar caro. Mas nós precisamos esperar em Deus, e esperar em Deus requer fé. Seremos tentados a tomar os assuntos em nossas próprias mãos, quando orações e meios legítimos não alcançaram o que desejamos. Eu oro e faço, e aí, eu vou agir. Nós devemos resistir a isso e nos apegar às promessas de Deus. É importante, amados irmãos, especialmente aos pais, que não sejam passivos como Abrão durante essas provações. Abrão deveria ter falado para sua esposa Sarai: fala, mulher, o Senhor já me falou muitas vezes, nós vamos ter uns filhos, é filho nosso, é daí que vem realmente a nossa descendência. Mas Abraão não conduziu a sua família, nem com justiça e amor. Fazer concessões, irmãos, em relação à exigência da lei de Deus, pode trazer até alívio temporário, mas produz fruto amargo. Foi isso que esse atalho escolhido por Sarai e Abrão, com a anuência de Abrão, trouxe para suas próprias vidas. Portanto, nós temos que arrepender dos nossos pecados e enfrentar as nossas consequências com fé na misericórdia de Deus. Uma outra lição que aprendemos aqui nesse texto: Deus concede suas preciosas misericórdias àqueles que sofreram opressão por seu status social, gênero ou etnia. Irmãos, Deus alcança qualquer pessoa com o seu evangelho. Cristo alcança todas as pessoas de todas as nações no evangelho. Ele faz o pobre ser rico em fé, enriquece o resto do mundo com a sua experiência de Deus. Abrão, sem dúvida, aprendeu mais sobre Deus quando Agar voltou trazendo notícias
de como Deus se encontrou com ela no deserto. No entanto, Deus nos ordena a nos arrepender de rebeliões, nos submetermos à autoridade apropriada. Seu modo de agir não é destruir todas as estruturas de autoridade e obediência, mas renovar suas criações de casamento e família. Abraão, Sarai precisava compreender isso, tá? Jesus está pronto a ter um encontro contigo, comigo no deserto. Precisamos aprender grandes verdades. Lembremos que muitas vezes uma vida cristã autêntica é vivida no deserto, mas o Senhor vai dar vitórias a você no momento certo. Ele dará vitória a cada um de nós. E que Deus assim nos abençoe. Vamos orar, encerrando então esse momento de pregação da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, agradecemos pela tua palavra, aquilo que ela nos ensina, e pedimos perdão, porque muitas vezes nós somos como Sarai, querendo resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Mas ajuda-nos, ó Pai, a esperar em Ti, confiar em Ti, exercer fé, esperando, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ou como diz Agar, o Senhor é o Deus que tudo vê. O Senhor sabe das nossas aflições. O Senhor conhece, ó Pai, qual a dor de cada ouvinte nesse instante da Tua palavra. Seja aflição por causa de doença ou questões financeiras, ou dúvidas com relação ao futuro. O Senhor é o Deus que nos vê, nos chama pelo nome, cuida de nós e nos chama ao arrependimento. Ajuda-nos, ó Pai, ser com o nosso país. Chama também ao arrependimento nesse deserto, tantas autoridades constituídas como cada um de nós, que amemos mais ao Senhor cada vez mais. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Vamos passar aos avisos, amados irmãos, que infelizmente não podemos estar reunidos devido ao decreto municipal. Vamos ver se no próximo domingo altera alguma coisa. E durante a semana os nossos estudos também deverão ser, eu passarei para os irmãos online, né, para que possamos estudar a palavra de Deus. Vamos continuar orando, e aqueles que têm seus dízimos e ofertas, liguem para o Lucas para ir buscar em suas casas. Deus assim abençoe cada um de nós.